Bem-vindos ao High Level Podcast. Hoje temos uma convidada mais do que especial, minha parceira, que está comigo em vários projetos High Level e que tem ajudado muita gente, muitos brasileiros, na recolocação profissional e na validação do diploma. Com vocês, Dani Lopes. E aí, meu povo do High Level? Vamos começar a animar aqui que o papo vai ser bom. Vai ser sim, Dani. Agora me conte, eu faço essa primeira pergunta para todo mundo que senta aqui nessa cadeira. Por que Estados Unidos? Como foi que você veio parar aqui? Bom, essa pergunta para mim é tranquila, né? Antes não era tranquilo porque foi meio que uma tragédia. Tarará. Tarará. Bota a edição aí! Bom, eu vim quebrada. Apesar de ser funcionária pública lá no Brasil. Você é de onde, Dani? Do Brasil? De nascimento eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro. E mudei para Rondônia, onde eu fiz a faculdade, Porto Velho. E lá mesmo eu fiz... Eu trabalhei em Porto Velho. Na obra lá de Porto Velho, lá da Odebrecht. Trabalhei lá. Que legal, né? Coincidências. Então você bebeu água do Rio Madeira. Sim. Diz que quem bebe água do Rio Madeira sempre volta. Não sabia não. Tem que voltar. Mas eu era concursada lá, né? Fiz a minha faculdade lá, iniciei o mestrado. E aí fiz concurso, passei no concurso. E aí a gente resolveu ampliar, não só eu trabalhando na parte, né, de funcionalismo público, mas minha mãe tinha empresa, meu marido na época tinha empresa, e a gente abriu algumas empresas e de repente, numa época política, deu ruim. E aí nós perdemos tudo. Nossa. E a única solução, né, era tentar, minha mãe já era americana, era tentar vir pra cá. Sua mãe é nascida aqui nos Estados Unidos? Não, minha mãe é cidadã americana. Ela já veio antes do que eu. Mas você já tinha vindo pra cá pequena, não? Não, eu tinha vindo 13 vezes já aqui. Ok. 13 vezes. Mas eu não tinha... Imagina, funcionária pública, quem vai pensar na vida de precisar morar aqui, né? Nunca ia passar isso na minha cabeça. Mas Deus tinha plano, né? E você de formação é biomédica? Sou biomédica de formação, microbiologista. Olha, que o mundo dá voltas, né? Total, e que a gente nem espera. Mas eu no meu livro, que a gente está lançando o livro pessoal meu, né? Eu conto toda essa trajetória, porque que sirva de testemunho, porque às vezes a gente não sabe por que a gente passa por tanta coisa. E lá na frente a gente vai saber. Consegue entender. Até o Steve Jobs falou isso no discurso dele, né? Que a gente às vezes só vai ligar os pontos lá na frente. Na frente. E é pura verdade isso. Aí, assim, isso é tão legal, porque hoje eu consigo ver tudo que acontece na minha vida, seja que dê certo, ou que nem dê tanto certo, e tudo eu dou glória, né? E tudo eu dou graça, realmente, porque eu vejo assim, não era a finalidade de Deus, naquele momento eu participar daquilo, ou eu entrar em, de repente, uma parceria, ou eu até a permissão de Deus por eu participar. Claro que a gente tem a decisão de fazer o julgo igual ou desigual, mas... a gente também colhe as consequências. Mas tudo eu vejo que é uma preparação de Deus, porque ninguém aprende com o acerto. Eu não conheço ninguém. Não aprende. Aprende mais na dor do que no amor. Exatamente. Então, a gente passa pelo aquilo que a gente tem que passar, e eu passei, né, por perder tudo. E hoje eu tenho na minha vida a graça de Deus de poder ajudar tantas famílias, não só na parte de carreira, porque acaba que a consequência de uma carreira, né, de uma validação do diploma, dele exercer a profissão dele, é ele chegar no Green Card. Então, a gente tem famílias que chegaram ao Green Card graças à validação. E da forma correta, da forma planejada. Total. E é por isso que existe a High Level, né? Uhum. A gente está aqui para poder ensinar as pessoas o caminho correto de se fazer a sua transição de carreira, a sua vinda para os Estados Unidos, para não precisar bater cabeça como a gente bateu. Economiza dinheiro, tempo... perrengue. Não vai pagar tanto psicólogo. A gente já encurta o caminho. Exato. Né? Essa é a nossa proposta aqui. A proposta da High Level é encurtar caminhos. É ligar a pessoa, o sonho, à realidade. Né? E nada é perfeito, né, Dani? Eu gosto de sempre frisar isso, você que está assistindo aí, que nada é perfeito. Então, não adianta você buscar algo que, de repente, a sua expectativa é uma, né? Mas a realidade é outra. Às vezes a pessoa tem uma expectativa tão alta e que ela não vai alcançar nunca. E às vezes não é nem que não alcance naquele momento. Também. Né? É o processo. Também. A gente tem que saborear o processo também. Exato. E se cercar de pessoas boas e qualificadas para ajudar você nesse processo. Então, é também por isso que a gente está aqui, para ajudar você a entender o processo e a trabalhar em cima de metas factíveis. Exato.
Porque também tem muita gente que vende um sonho que não é factível. Exato. Então, agora vamos falar sobre carreira. Fala números, Dani. As pessoas adoram saber números. Salário, mas antes de salário, deixa o suspense também no ar. Antes de salário, que é um dos pontos favoritos que sempre me perguntam na internet, quanto ganha o engenheiro, quanto ganha o médico? Né? E sempre varia muito, né, esse tipo de pergunta, mas varia em termos de estado, em termos de especialização, né? experiência. Exatamente. Mas número de vagas. Isso aí. Eu recentemente fiz algumas publicações de cabeça, assim, número exato. Hoje não vou te dar, teria que acessar. Mas as vagas passam de centenas de milhares. Então, ninguém entende. As pessoas... Porque principalmente quem está no Brasil ou Europa, que a escassez é muito grande em termos de vaga de trabalho, né? Eles não entendem isso, que tem essa vaga de trabalho. Mas você precisa cumprir todos os requisitos para que você consiga alcançar, né? E aí a gente volta aqui mais uma vez, a gente está aqui para isso. A gente está aqui para ajudar as pessoas a cumprirem isso e chegarem aqui já mais prontos, né? Para encarar essa seleção e esse mercado que é competitivo, mas que também tem muita oportunidade. Engenheiro civil, né? A primeira pergunta que é minha área... Meu preferido. Nossa, né? Minha área de expertise, é da onde eu vim, minha escola, minha carreira toda nessa área. Precisa validar diploma? Menina, eu adoro quando me fazem essa pergunta, você sabe disso. Eu sei por isso que eu fiz. Porque, gente, as pessoas têm que entender o seguinte, a validação do diploma é a parte do princípio de que você tem 3 situações, ou 4, vai depender da carreira. Uma delas é a validação do diploma. Então, você valida o diploma, no momento que você valida o diploma, você diz que você se formou aqui. Então, assim como no Brasil ou qualquer parte do mundo, você vai chegar num local de trabalho, o que vão te pedir? O teu diploma, os seus credenciais. Primeiro, sua formação, né? Aí você vai entregar um currículo, vai estar tudo bem. Se você não apresentar, ou se você entrar num check, né? Ali uma checagem, e você não tiver o diploma porque você disse que era engenheiro e na verdade não é aqui. Né? Isso em qualquer parte do mundo. Então, o primeiro princípio é esse. Eu vou validar o meu diploma para eu registrar ele aqui de forma legal. Então, eu passo a ser um engenheiro não registrado. Correto? E isso para todas as outras profissões. Eu tenho que pegar as minhas credenciais e revalidar. Seja ele no processo total, que vai dar validação ao licenciamento, e aí a gente passa no meio aí nas profissões regulamentadas, onde eu tenho a certificação, que são as provas. E ainda aquela quarta etapa que eu falei para você, que é o quê? Se determinadas profissões eu preciso cumprir grade. Então, se eu fiz meu reconhecimento das minhas credenciais e eu preciso cumprir grade, eu tenho que cumprir grade para poder o quê? Para eu fazer o processo todo redondinho. Aí eu sou um engenheiro não registrado. E como que eu vou ser um engenheiro registrado? Aí nós vamos para as próximas etapas. Eu vou ter que fazer 2 provas. O FE, o FI e o PI, o PE. E aí, cada estado, para eu chegar no licenciamento, tem os requisitos dele. Cada estado que a pessoa vai atuar aqui. Exatamente. Então, eu fiz a primeira prova, que é de fundamentos. Eu passei na primeira prova, eu vou para a segunda prova, que é o profissional, né? Referido àquilo que eu busquei. Então, tem várias áreas dentro da engenharia, de telecomunicações, ciência civil, ambiental. Eu vou me qualificar naquelas que eu desejo. Então, eu fiz aquela etapa, eu me certifiquei nacionalmente. Então, eu vou poder utilizar aquilo ali de qualquer lugar dos Estados Unidos. Eu sou certificado. Mas eu posso dizer que eu sou engenheiro? Não, porque eu não tenho licença. Dani, não, mas engenheiro pode trabalhar. Ele pode trabalhar, mas ele não vai dizer, olha, eu sou engenheiro nos Estados Unidos. Ele não vai poder assinar o projeto, não vai poder se apresentar como engenheiro. Ele pode trabalhar em funções que são gerenciais, de gestão. Relacionadas à engenharia. A engenharia, exatamente. Não que ele vai dizer que ele é engenheiro. Então, quem disse? E isso também parte muito da premissa do seguinte, que eu penso. O objetivo da pessoa. Sim. Se a pessoa quer ficar aqui... Gestão, tudo bem. Se a pessoa não quiser ficar, quer passar por uma experiência de trabalho aqui, como eu passei por outros países e levei engenheiros para outros países e não precisaram validar.
foram gestores. Ótimo. Passaram pelos países, trabalharam em alguma obra em 2, 3 anos e depois voltaram para o Brasil ou foram para outro país. Aqui é a mesma coisa. Se a pessoa não quer fincar raízes aqui, não precisa validar o diploma. Pode trabalhar como gestor. Mas se a pessoa quer assinar, ter tudo direitinho. E quer o green card, por que não começar o processo de validação? Dani, eu falo para todo mundo, todos, eu até brinco, cada engenheiro que chega, eu falo assim, pelo amor de Deus, hein? Eu tenho 100% de aprovação nas provas. Você não vai ser o primeiro. Tem que estudar. Tem, por favor. E a premissa inglês também, né? Só que assim, a gente tem um programa tão bom que todo mundo passou. Deixando, inclusive, questões em branco. Olha. Então, se faz a coisa direitinho, não tem como errar. Agora, se você chega e começa a ouvir fulano, ciclano, beltrano, você sai do foco. É uma velha frase que eu aprendi e que eu uso para tudo. Não deixe uma oportunidade te tirar do foco. Sim. Então, às vezes, você ouve lá que o vizinho... não validou o diploma, que está trabalhando, que não precisa. E aí acabou que amanhã, no futuro, você pode perder uma oportunidade por você não ter feito o processo antes. Então, assim, graças a Deus, eu não tenho, na verdade, no hall, eu tive do Brasil ainda, um engenheiro, que ele parou o processo porque ele ouviu o vizinho. O vizinho, literalmente o vizinho. Tirou ele. Olha isso. Tirou ele do caminho, né? Ele parou e um que voltou, não se adaptou e voltou, né? Mas do resto, todos estão aqui, todos validados e todos trabalhando, né? E todos já trabalhando com as suas empresas, gente que está indo para General Contractor, é tanta coisa. Dentro da área de engenharia, tanta oportunidade que o mercado não absorve, não absorve, porque as vagas são imensas, né? E o salário gigantesco. Pois é, era esse o ponto que eu ia falar. Além disso, o salário aumenta quando você é um validado. Exato. Você tem uma ideia assim, de quantos % o salário pode aumentar? Olha, eu tenho, esse número é real, tá? Não posso dar a fonte, mas é de uma pessoa que me procurou para validar o diploma. E aí, ele estava nesse processo todo e ele já ganhava aqui 70 mil ao ano. Ao ano, como gestor. Como gestor. Ele fazia gerenciamento dos engenheiros, distribuição para obra, essa coisa toda gerencial. E ele falou assim, Dani, o meu chefe falou comigo que eu teria que validar o meu diploma. Porque o meu salário vai bater quase 200 mil. E é verdade. Né? Então, ele falou, agora eu tenho que dar o meu jeito. 200 mil ao ano, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, e ele falou, quem quiser mandar, manda para mim, que a gente vai fazendo processo seletivo e vai tentando colocar no mercado de trabalho, né? Acabou que ele já estourou a cota dele, né? Porque botou muito brasileiro e agora já não tem mais vaga para brasileiro. Agora é tudo com Dani. Agora deu, menina. Bota para mim, vamos ajudar. Mas deixa eu te perguntar outra coisa. Salário em termos de estado varia muito? Varia também. Eu já sei as respostas, tá? A gente tá falando. Eu sei. A gente tá tricotando para você dar a sua visão, né? Em termos de carreira. A gente está tendo grande expansão, principalmente agora Texas, né? Você vê que o nosso querido aí, né? O Boeing já tá lá no Texas. Já tá lá. Então, o Texas está crescendo muito a expansão. Kansas também tá dando um bom crescimento. E o mercado brasileiro, ele tá em expansão para Massachusetts, para a área do norte, onde os terrenos estão com uma boa... E aqui na Flórida também. Aqui também. Aqui nem se fala, né? Aqui a grande massa aqui é do próprio engenheiro que abre a empresa dele e que está querendo fazer mas as áreas de engenharia de infraestrutura aqui estão investindo pesado. Eu recebi. Pois é. A gente tem aí a oportunidade para 5 anos que não vai parar. Não vai dar conta. Principalmente a questão da infraestrutura que vai acontecer na International Drive. É isso. Aquilo ali vai ser uma loucura. Aqui eu sempre, né, na Flórida Central, então, nossa senhora. A gente vai postar isso, né, em breve. Nós duas vamos fazer esses posts. Vai dar certo. Médico, vamos passar para medicina. A parte médica eu não faço a parte de validação, que seriam os steps. Então, nessa parte eu só trabalho com a parte do licenciamento. Ok. E que a gente tem novas leis aí acontecendo. Isso que eu ia perguntar. O que mudou? Mudou e mudou de novo. Então, assim, ano passado, em julho, entrou em vigor a nova lei da Flórida, dispensando a parte
de residência. Continua a dispensação da residência, só que alguns critérios foram adicionados. Mas esses critérios a gente tem que avaliar de acordo com caso a caso. E cada estado tem um também. E também. Mas assim, lei da Flórida, Massachusetts, Utah, Tennessee são os estados mais favoráveis para a área do médico. Por que isso? Porque está precisando de médico aqui. Está precisando em todos os Estados Unidos. Só que a questão da flexibilização da lei, quase não sai, ele está mais quente naqueles estados que têm um número de imigrantes maior, em maior quantidade. Que são os estados preferidos, né? Então, que são Flórida, Massachusetts, Utah, Tennessee. Então, nesses estados, os médicos, além de ter uma flexibilização da parte de validação, eles também devem ganhar mais, né? Massachusetts está direcionando para a área rural. Ok. Então, na zona mais satélite, né? Das cidades ao redor de Boston. Exato. Então, ali eles estão... Que também é igual no Brasil, né? No Brasil também a gente precisa mais em cidades mais afastadas dos grandes centros. Sim. Agora, qual a diferença, você que atuou aqui no mercado profissional como médico, como biomédico, qual a diferença que você sentiu em relação ao mercado daqui com o Brasil? O que você... Os prós e contras, né? Porque tem, né? Em todo lugar tem. Então, assim, a primeira coisa que eu peguei logo o laboratório na época da pandemia. Então, você imagina o que foi aquilo. Eu fazia 1.000 exames por dia. Tanto que eu parti rapidamente. Você trabalhou na época... Na época da pandemia. Então, assim, 2020 eu comecei, fui até 2022, quando eu efetivamente saí para me dedicar exclusivamente ao Valida USA, por conta da abertura, né, da fronteira. Como é que foi, né, fazendo um parênteses, como é que foi esse processo da sua saída, né, da sua atuação como biomédica para a Valida? Eu sei que isso foi construído de forma, vamos dizer, orgânica, né? Foi. E acabou se tornando um negócio e está ajudando muita gente. Como foi esse processo? Quando eu peguei o laboratório, numa época que o governo estava desesperado, não sabia nem o que fazia. Então, o laboratório que eu entrei tinha 2 meses de aberto. Então, ali eu vi a oportunidade. Então, como já era da vigilância sanitária, eu trabalhava com a parte de legislação, já sabia a legislação de core salteado e a maioria da legislação foi baseada na legislação americana, para mim foi muito tranquilo. Então, eu saí de biomédica em 30 dias, passei a supervisora e depois passei a manager, a gerente do laboratório. Eu fiquei lá 2 anos, então eu cuidei de toda a parte de estruturação. Foi onde eu aprendi muito a questão de todas as profissões. E as normas. Preparação e as normas dentro do governo da Flórida. E isso aí te dá um parâmetro para você buscar o mundo. Os outros governos também. Os outros estados. Então, isso foi um grande aprendizado para mim. Eu agradeço muito ao meu chefe. Outro dia ele me ligou. E assim, foi muito bom. Mas quando, justamente, eu estava no auge, trabalhando, exame pra caramba, tudo aquilo, e aí a fronteira abre. E nós fomos o primeiro país de morte, né? Teve seguido da Índia, se eu não me engano, e o Brasil o terceiro. Então, não tinha emprego no Brasil. E aqui todo mundo, isso é fato, tá? Que a galera que morreu não tinha como trabalhar. Abriram muitas vagas de trabalho, né? Aquelas que se depararam com aquele desespero da fronteira, né? Fechada. E ainda mais na área de saúde, né? E muita gente trabalhando, e foi aquilo tudo que aconteceu, misto que a gente não sabia se ia ter amanhã. As pessoas se retiraram, ou seja, se aposentaram. Então, abriu mais vagas de trabalho. Eu não sei se você lembra, a gente chegava num restaurante, demorava 1h30, 2 horas para ser atendido. Sim. E isso em todos os níveis também, né? Então, foi muito louco essa situação. E, você vê, eu tinha um Instagram de 300 seguidores, e eu não parava de atender telefone. Pessoas procurando, querendo vir para cá. Por quê? Porque lá atrás, quando eu vim, eu já validei meu diploma, ajudei uma amiga, ajudei outra, e fui fazendo como mentoria. Porque eu precisava trabalhar, eu não podia sobreviver de validação de diploma. Entendi. Por isso que eu digo, cuidado com quem que você faz o seu trabalho, o seu processo. Se essa pessoa que está cuidando do seu caso, ela trabalha numa outra empresa, se ela só se dedica àquilo, se ela estuda, se ela tem autoridade, gente, por quê? Se a pessoa se dedica só à sua empresa, ela é autoridade. Ela está vivendo daquilo.
ela não é mentira, né? Ela não está trabalhando em outra empresa, ela está ali só gerenciando o próprio Instagram geralmente mostra prova social. Sim. A pessoa pode indicar, né, antigos clientes que podem testemunhar, né, sobre o seu trabalho. Coloco muito isso. Enfim, tem várias formas de você conhecer a pessoa que você vai contratar. Sim. Então, e tem muitos brasileiros aqui, né, em diversas áreas, não só em validação, que têm feito um bom trabalho. Sim. E é isso também que a gente está mostrando, né, que tem brasileiros que aquela síndrome, né, de brasileiro não é confiável, não ajuda, não é unido. Acabou. Gente, ser humano é ser humano em qualquer lugar do mundo. Americano ruim, chinês ruim, brasileiro ruim, todo mundo. E a gente está aqui para se unir em prol de pessoas que querem vir. Exato. E a gente não quer que as pessoas passem pelo que a gente passou. E muitas vezes eu sou rígida, né? As pessoas dizem assim, poxa, Dani, você está falando para eu, por exemplo, não abrir uma conta já que eu estou com visto de estudante e eu preciso botar dinheiro. Olha, eu sou rígida porque eu quero o melhor para você. Eu fiz tudo certinho e deu certo. Mas eu também tenho 50.969 casos que fizeram errado, que deram errado. Então, você prefere acreditar no quê? Numa pessoa que é cidadã americana, que pegou a cidadania em menos de 7 anos, que conseguiu construir uma carreira, que sofreu todas as etapas, ou você vai confiar em alguém que chegou aqui e que tá te dizendo que, não, isso dá certo? Tem que pensar em se unir e se afiliar e se orientar, né, principalmente isso, com pessoas que já estão gerando resultado, né? Não tem como a gente... E ninguém é perfeito, volto a dizer. E não tem como a gente fazer testes também, que o teste custa caro. Custa caro, em dólar, né? Pois aí, em dólar. Dani, em relação ao processo de validação, né? As pessoas perguntam assim, quanto tempo leva esse processo em média? Né? A outra pergunta que é muito recorrente. E quais as profissões que são mais difíceis de validar diploma? A gente falou em duas aqui, que são as duas maiores demandas aqui nos Estados Unidos, engenharia, né, e medicina. Mas fora essas duas, né, as outras profissões podem também ser validadas, advogado, por exemplo, administrativo, né, e o administrativo, inclusive, abre outras possibilidades, né? Fala um pouquinho sobre essas funções que a gente não fala muito, mas que podem, inclusive, estar dentro de várias empresas. Por exemplo, administrador, recursos humanos, contador, podem adquirir, área meio, né? Então, pode estar dentro da área de engenharia, pode estar dentro da área de saúde, pode estar apoiando diversas áreas e, por isso, também tem aí grandes oportunidades para serem, né, conquistadas. Para fazer uma transição de carreira, se assim decidir, o que as pessoas também não têm ideia é de que a validação do diploma, do simples fato de você ter um bacharel, uma licenciatura, um programa de 4 anos, ela te abre portas para uma série de oportunidades, né? Seja ela de forma acadêmica, seja ela de forma de certificação. Às vezes você quer um bom exemplo, ser um general contractor. Aí você tem um diploma numa determinada área. General contractor, só para as pessoas entenderem, é uma licença que o empreiteiro, né, vamos dizer assim, aquela pessoa que constrói, precisa para poder construir aqui. Sem ela, você não constrói. É só para as pessoas entenderem isso. Mesmo sendo engenheiro, você tem que ter essa licença. Então, assim, você tem... essa é uma das oportunidades que você tendo um bacharel, você elimina etapas. Então, Dani, eu quero ir para a área de psicologia. Não necessariamente você precisa ter feito psicologia. Você quer trabalhar como assistente social, você não precisa ter feito assistência social, você pode ter feito um outro programa de bacharel, que você validando, você tem a oportunidade de construir esse outro. Exato. Olha que bacana. Então as pessoas acham, não precisa validar, eu sou administradora, não precisa validar. Tá, mas se você quiser ser advogado, você é administrador, você pode ser advogado. Isso. Pode construir essa ponte para uma outra carreira. Não validou, não tem como entrar na universidade. Não fez o programa, a validação direitinho acadêmica, que aí a gente volta lá atrás, do que eu sempre gravo nos meus vídeos, a validação para finalidade migratória, a validação para finalidade de carreira e a validação com finalidade acadêmica. Então, eu tenho que saber qual que eu vou fazer. Nem sempre uma validação vai servir para tudo. Então, nesse contexto... Sempre buscar primeiro o objetivo. O planejamento, o plano de vida e carreira. Por isso que eu atendo. E as pessoas não entendem o que é uma consulta prévia. Acha que a consulta prévia é só para você falar como é o processo. E, na verdade, é muito além disso. É toda a estratégia que você chega
e você já tem na mão. Porque a pessoa não tem a mínima noção, a cabeça dela vai funcionar como o país que ela nasceu. E não é assim na América. A profissão de biomédica, de biomedicina, ela tem 5 diferentes nomes nos Estados Unidos. E aí a pessoa fala assim, não, porque eu quero fazer uma licença para isso. Eu falei, não, mas nesse estado que você quer não é para isso. Porque ouviu na internet, ou fulano que mora no outro estado falou para ela. Entendeu? Então, assim, é muito louco. E também é o primeiro passo, né? É um passo importante para construir também o próprio processo do Green Card de forma mais robusta, né? Sim. As pessoas podem construir o processo de Green Card e a validação em paralelo, de forma simultânea? Hoje, com a lei, agora, dia 15, né, teve um lançamento de uma resolução, um manual, uma recomendação, como queiram chamar, para o EB2NW em específico, a régua deu uma aumentadinha. Eles pediram alguns outros critérios. Então, todo momento... O EB2NW, só para as pessoas entenderem, é o visto para habilidades especiais. Existe o EB1, todos esses garantem o visto de trabalho e o Green Card. Então, o EB1 é para pessoas extraordinárias, profissionais excepcionais, né, grandes, com grandes premiações, grandes feitos. Sim. E o EB2NW são pessoas que estão acima da média, né, de alguma graduação, tem outros requisitos que aí o advogado sempre é indicado, que a gente fala para procurar um advogado licenciado para poder cuidar do caso. Né? Tudo que a gente fala aqui, gente, não tem finalidade jurídica, tá? Agora, validação do diploma, eu posso falar à vontade, porque não necessita de licença. Porque é uma coisa que caminha casada, né? Acaba que a pessoa que vai validar o diploma está pleiteando, né, o Green Card. E em algum momento vai fazer isso. E ele precisa, igual eu falei, da validação migratória. Se você tem uma profissão regulamentada, ou seja, aquela profissão que precisa de um licenciamento, obrigatoriamente, se você fizer, o cara vai olhar, nossa, a pessoa já está pronta, já está validada. Né? Ela realmente está mostrando o que ela quer. Então, se você tiver todos aqueles requisitos que exige o processo migratório que você está pleiteando, né? E tiver todos aqueles requisitos, qual é a chance de você ser negada? Pequena. Né? Ninguém pode garantir, nenhum advogado garante isso. Mas quando você faz tudo certinho, e é o que eu falo sempre, gente, não vai atrás de 3 requisitos, vai atrás dos 7, dos 10, do que for, 20, 30 que tiver, vamos. E a gente dentro do Vale do USA consegue construir todos eles. Você não construiu a sua vida durante anos? Não, e é outra coisa que o brasileiro não sabe também, que a gente deixa aqui sempre, né, de dica, de orientação. Aproveitem que vocês estão ainda trabalhando no Brasil. Peguem provas de premiação, aumento de salário, promoção, avaliação de chefe, cartas, né, de recomendação. Isso é muito importante para o processo de visto. Sim, quando vem para mim programado, né, que a pessoa não está desesperada, geralmente vem para mim já no desespero, né, precisa fazer em 6 meses, a gente faz uma validação, tem validação que a gente faz em 3 meses, 6 meses, umas passam um pouco, acontece de governo perder documentação, já aconteceu, perdeu de uma cliente minha 3 vezes. Eu já ouvi falar também, não só na parte de validação, mas também da imigração. Então assim, eu tô com uma cliente que, coitada, às vezes ela pensa que é comigo, mas não sou eu. Eles perderam, né, a documentação dela. Aí a gente liga pro governo, o governo não atende, porque não sabe onde é o documento. Aí tem que refazer de novo. Tudo de novo. Então, assim, não é culpa nossa. Às vezes a lei muda no meio do caminho. E aí tem que ajustar também. Às vezes a pessoa também desiste no caminho. Não é culpa minha. Ou adia o plano. Exatamente. Qual a dica, qual a orientação que você dá para as pessoas que estão começando agora, além de fazer a consulta com você, claro, mas qual é a orientação que você daria para a pessoa que está assim, pensando em construir isso daqui a um tempo? Qual o tipo de documentação? O que elas poderiam antecipar para fazer esse processo mais fácil, tornar o processo mais fácil? Ao contrário do que muita gente pensa, vou fazer uma especialização. Não perca seu tempo e seu dinheiro fazendo uma especialização. Nem mesmo aqui nos Estados Unidos? Não. Ok. Não. Especialização, ele não vai servir para contar ponto nem para transferência de crédito para mestrado. Olha. Então, assim, serve se for para o seu ego, para sua vontade. Você quer... E para conhecimento também. Conhecimento maravilhoso. Mas não que você vai utilizar... Mas o propósito não é validar. Não... Primeiro de tudo, gente, vem, não tô chamando, mas eu tô chamando. Vem, né, pra gente fazer uma estratégia. Porque na nossa própria reunião, na primeira reunião já é uma estratégia.
do que você tem que fazer de forma adequada para você economizar dinheiro. Mas o E tempo, básico, né? E economizar tempo também. o básico é o inglês. Você precisa estudar o inglês. Você vem para a América, você vai precisar. Eu não gosto de inglês. Gente, eu vou falar para você. Eu não gosto. Do inglês? Não, para mim foi muito difícil, porque eu adoro, falo espanhol fluente, né? Falo inglês, mas muito contrariado, porque se alguém começar a falar espanhol, eu vou falar espanhol. Né? Mas precisa. E você é casada, né? Com americano. Mas engraçado, pra você ver, ele é americano, mas a família fala espanhol, e eu não viro a chave com ele, eu só falo com ele espanhol. Né? Tem hora que na verdade é o Spanglish, porque ele também não sabe todas as palavras em espanhol. Então vira uma confusão. Porque a família é de Porto Rico, ele é de Nova York, né? Mas então ele não sabe, você vê que ele não sabe ler e nem sabe escrever em espanhol. Ele só fala meia boca. É igual minhas filhas, por exemplo, com português. Exato. Né? Elas pensam em inglês, mas comigo falam em português, com o pai em inglês. Então, tadinha. Moramos no Panamá, tem um pouquinho de espanhol ali no meio. Mas é maravilhoso, porque, né? Isso tudo ajuda muito na colocação profissional. Isso que eu ia dizer. O fato da gente falar português pode parecer, né, bobeira. E eu falo sempre que o Brasil, a própria Fernanda Torres falou isso no discurso dela, é uma ilha continental porque a gente é cercado de países, né, de língua espanhola, e aqui em cima, né, inglês, e o português está lá. Então a gente meio que fica isolado e a gente tem preguiça de aprender, né? A verdade é essa, porque a gente vive muito dentro do nosso país e acaba que a gente não expande, né? E agora que tem esse movimento nas escolas até de criança tal, que está melhorando um pouco. Menina, eu vou te contar, porque eu fui Vamos decotar. No aniversário. Mas é engraçado pra você ir, porque aqui é Orlândia, né? Como diz o próprio Paulo. A Orlândia daqui, o que aconteceu? Eu fui num jantar, e aí eu conheci uma família, e ela falou assim, primeiro dia de aula da menina. Aí não sei, ela tinha 9 ou 10 anos. E eu falei, sim, aí, como é que foi sua aula hoje? Ela, foi maravilhosa. Aí eu, gente, pensando, né, pro meu filho. Pois é, pra minha também. Então, ela tava feliz, eu não vejo a hora de ir amanhã. Aí a pequenininha, eu fiz essa cara. Aí a pequenininha, eu também, 4 anos a pequenininha. Fofinha. Desesperada, aí tava com um kitzinho e tal. Falei, você gostou? Aí ela falou, sim. Você sabe que lá só tem 5 pessoas que falam inglês? Olha. Aí eu... É também 5? O bairro, né? Que está crescendo muito o número de brasileiros e de pessoas de língua espanhola. Menina, 5 pessoas. Aí eu... E quantas falam português? Ela, 11. Olha. E a professora, coitada, com isso? Aí eu falei, onde você mora? Ela, Winter Garden. Menina, você imagina... 11 crianças falando. Tem que olhar direitinho a escola, né? Tem que olhar. A menina estava feliz. Estava feliz. Para adaptação. Mas para o contexto geral, depois vai dar uma dificuldade. Vai dar uma dificuldade. É melhor que a pessoa pense direitinho aonde vai colocar o filho, onde vai morar, porque a escola aqui depende de onde você mora. Então tem que todo esse planejamento que a pessoa tem que entender e fazer. Menina, mas assim foi até engraçado, porque mas as minhas, quando chegaram aqui, não. As minhas tinham, na época, vamos dizer, com a sala de 20 alunos, 2 ou 3 falavam português. O meu foi pior. O meu só tinha o meu filho e um amigo. Você vê que o número de brasileiros está aumentando. Isso é o termômetro, né? É o termômetro. 11 pessoas na sala. Que falam português. Eu falei, gente, vocês são uma gangue. Mas aqui tá gerando, né? Tá formando essas gangues. Eu vejo quando eu vou ali no Cadre. Gangue do bem, tá, gente? É gangue do bem. Mas tá formando essas gangues de brasileiros. E que é bom, né? Que se unam. Mas que aprendam inglês, gente. Pelo amor de Deus, né? Estão aqui para estudar, aprendam inglês. Vocês estão na América, vocês estão nos Estados Unidos. Aqui se fala inglês e não tem como você crescer na sua carreira, na sua profissão, se você não falar inglês. As pessoas me perguntam muito, Dani, eu quero um emprego aí, mas precisa falar inglês? E a outra coisa que eu escuto também muito, que eu acho muito engraçado, é o seguinte, eu pergunto, né, como é que tá seu inglês, né? Também. E aí a pessoa fala, me viro. Adoro quando fala, me viro. Me viro, eu já sei não, a pessoa não sabe falar inglês. O meu eles já são mais sinceros assim, tá básico.
básica. O tom intermediário. Não, eu falo. Quando fala pra mim, eu falo. Eu entendo filmes. Gente, estuda inglês, aprenda inglês, porque isso daí é a melhor dica que a gente pode dar aqui, é que o caminho é esse. Primeiro, começar pela língua, pelo idioma, para depois a gente, então... Já que tem que começar de alguma forma... Começa pelo idioma sempre. Sempre, é a melhor coisa. E aí depois dinheiro, né? Guardar dinheiro, economizar, evitar, para quem está assim num período de escassez, evitar de comprar roupa, né? De sair. Então, foco naquela parte de save money, e aí isso aí vai ajudar. Ainda mais que hoje o câmbio, quando eu cheguei aqui, o câmbio estava 3,8, eu já achava um absurdo. Eu cheguei 2,43. Pois é. Então hoje tem que juntar muito mais e vir com a reserva financeira para poder não passar aperto, né? Para ter tranquilidade de construir essa carreira. Exato. Quanto tempo entre a validação até a pessoa ser recolocada? Aí vai depender da pessoa, né? E da profissão. Mas a média geral que nós temos são 6 meses. A gente trabalha com essa validação e construção de carreira. Mas essa validação ela pode ser iniciada ainda no Brasil. Total. Engenharia, principalmente. Engenharia, fisioterapia, assistente social, medicina. Essas profissões a gente precisa. Quando é que a pessoa tem que estar aqui? Em qual etapa ela tem que estar aqui? De algumas profissões na hora de fazer a prova e obrigatoriamente, né, para começar a trabalhar. Porque a parte do licenciamento, algumas precisam estar aqui, outras não. E agora, em relação ao green card que a gente estava falando, eu acho que eu acabei te interrompendo, a gente pode caminhar com os dois processos juntos. Sim. E a validação ajuda nesse processo. De alguma forma, a gente pode colocar... Né? Mas a gente pode colocar, mesmo a pessoa ainda não estando validada, a gente pode colocar dentro do processo que está em processo de validação, tem alguma forma de comprovar isso? Se ela saiu primeiro com a parte documental, ela coloca, e aí o advogado vai fazer, dentro da petição, vai informar que está no processo de certificação e licenciamento, mas que obrigatoriamente, você que está aí ouvindo, as profissões regulamentadas, onde você tem que colocar seus dedinhos, que a gente chama fingerprint, algumas você pode fazer no processo de certificação. Okay. Outras, obrigatoriamente, você tem que ter o Social Security para você tirar a sua licença. Social. A área da saúde, obrigatoriamente. Ninguém tira licença profissional, em específico no estado da Flórida. Claro, alguns estados, você nem precisa do social, que ele nem existe licenciamento. Mas isso é raridade. Tá? Eu conheço um caso de um médico, você foi falando, eu fui lembrando desse caso, eu achei interessante compartilhar aqui. É um neurocirurgião, né? Uma pessoa super famosa no Brasil, inclusive qualificado. E, assim, 30 anos de experiência, tirou o green card dele até com o Premium Process, né? Que acelerou com o EB1. Veio para cá com a esposa, a filha já morava aqui, já atuava aqui, e aqui ele não consegue trabalhar. Por quê? Porque não validou. E aí, quando ele entendeu que ele teria que, de alguma forma, voltar para a sala de aula... Ele era um conflito, né? Pois é, ele não quis. E aí tá pensando em desistir do green card. Acontece muito isso, você vê acontecer. E as pessoas não falam. Tem caminhos diferentes. Pois aí as pessoas não orientam esses profissionais de que não adianta ter o green card se você não tem a carreira. É o que eu falo para as pessoas, eu faço isso aqui sempre na minha reunião. Gente, vamos lá, 2 caixinhas diferentes. Validação do diploma, carreira e green card. Os dois se complementam. Se unem. Né? Então, assim, não adianta eu ter o green card se nas profissões regulamentadas eu não tiver minha carreira validada. Da mesma forma, que adianta eu validar e eu não ter o meu green card? Eu vou trabalhar com a minha validação temporariamente, mas eu não vou conseguir trabalhar para sempre. O que eu quero dizer com isso? Dani, então se eu não tiver o green card, eu posso trabalhar? Pode. Porque existem o quê? Vistos temporários que você vai poder trabalhar. Mas aí é temporário, né? Um mestrado ou um doutorado com autorização de trabalho, um visto temporário como o H1B, ele vai te dar um tempo, mas ele não te dá um green card. Então,
O Green Card é o primeiro passo para você ficar tranquilo aqui. Para você se estabelecer. Quer ficar aqui, sim. Né? Para quem quer fixar residência aqui, não quer voltar para o Brasil mais, né? Esse é o ideal. E a Dani participou também do nosso livro, né? O High Level, volume 1. Ela foi... Tá ali. Pois é. E a gente já está anunciando ele várias vezes, está no link da bio, né? A gente vai deixar aqui em algum lugar do vídeo, o Renatinho também vai fazer a edição e vai colocar. A gente já está no volume 2, né? Com muita informação, muito conteúdo importante para quem quer estudar, porque também pode vir só para estudar. Sim, pode. Para quem quer trabalhar, para quem quer empreender. Então a gente sempre trabalha com esses 3 nichos, né? Esse tripé, né? Que se complementa. Fala um pouquinho sobre o seu capítulo, spoiler. O que as pessoas podem ler? O que as pessoas podem encontrar nesse capítulo que ajude elas nesse processo de planejamento? Porque o livro serve para isso, né? Para dar o start e a pessoa entender de forma geral o processo como um todo de imigração, né? Não só carreira, mas também o que a gente traz junto. Contabilidade, que é importante, seguros, importante. Tópico importantíssimo, a questão do visto. Tudo com o especialista de cada uma das áreas, e a Dani está lá na parte de validação. A gente aborda lá, como você mesmo falou, a questão do tema geral, dando as sequências básicas, porque não dá para falar de cada profissão, senão a gente ia fazer um livro. Enciclopédia. Quase que não sai de novo. Não sai. Então não dá. Ali a gente fala também de, né, os passos, como que funciona, quais são os tipos, para você ter esse norte e começar o seu planejamento depois que marcar comigo, né? Vamos deixar o contato de Dani aqui. Dani, muito, muito obrigado. Quer falar mais alguma coisa? Quer orientar alguma coisa específica para alguma carreira, alguma profissão? Vamos falar um pouquinho... Eu esqueci desse detalhe, né? Vamos falar um pouquinho sobre Trump. Que as pessoas perguntam tanto. Mas agora não vai ter mais condição de vir, agora acabou. E agora que melhorou. Pois é. Fala um pouquinho o que você está achando da nova administração. A gente está com essa situação, né, de meio que pânico para quem veio para cá de forma que teve alguns problemas. Gente que não veio planejado, gente que veio do jeito que deu. Sem julgamento, né? A gente não faz julgamento. Não, de forma nenhuma. A gente quer acolher essas pessoas. Exato. E quer que, de alguma forma, o problema seja solucionado. Você vê luz no fim do túnel? E aí o que eu vou falar é impactante. Eu tenho vários clientes que a validação ajudou o cliente indocumentado a ter o Green Card. Olha. E tá lá no Por quê? Porque o país precisa. Precisa, né? O que o advogado fez é a expertise dele. Mas no momento que ele pediu, o agente pediu, que ele não acreditava que o cliente era realmente validado e que as credenciais dele eram verdadeiras e que ele precisava entender se ele tinha uma expertise, se ele era credenciado para aquilo. E aí nós fizemos e a frase saiu exatamente do que ele pediu. E esse cliente hoje está com Green Card e estava fora de status há mais de 5 anos. Fora de status, para as pessoas entenderem também, é quando a pessoa vem para cá, por exemplo, com o visto de turismo, o visto vence e a pessoa acaba não renovando o visto e ficando aqui. Né, achando que pode resolver. O brasileiro tem a mania de achar que pode resolver mais na frente, o jeitinho sempre brasileiro, que tem a parte boa do jeitinho brasileiro, tem a parte ruim. Total. Né? A gente tem que focar mais na parte boa, usar a nossa criatividade, nosso jogo de cintura para solucionar problemas, até dentro da nossa carreira, do nosso trabalho. Né? E isso tem sido destaque para o brasileiro aqui. Mas a gente também tem mania de usar para a parte ruim, que é achar que sempre a gente vai dar o jeito em alguma coisa, e aqui nos Estados Unidos nem sempre é possível. Porque fraude é crime sem perdão aqui, né? Então a gente tem que ter o cuidado, né, para fazer tudo da forma correta. Fazer tudo. Então, tudo que você fala, tudo que você faz, você tem que ter um cuidado muito grande. Eu tenho um cuidado muito grande, né, do que falar, até porque vai ficar gravado aqui, mas a Dani vai colocar lá embaixo que as informações podem mudar de acordo com o tempo e a hora que o governo decidir. Então, o que a gente está falando aqui pode estar valendo para agora. Para agora e não depois. E não para depois. Então, é sempre bom consultar as leis no momento que você for fazer qualquer análise, qualquer processo. Isso é muito importante falar.
Então, E Trump, o que você vê da gestão dele de oportunidade para o Brasil, para os brasileiros? Na outra administração dele, foi ele que foi um grande fomentador do EB2NW. Então, ele disparou isso, ele queria já esses profissionais e ele falou isso de novo. E ele é empresário, né? Exatamente. Então, ele sabe que empresário, precisa. Casado com uma imigrante, né? Que, se eu não me engano, é da Tchecoslováquia. Não sei se é Isso. coisa assim. Linda ela, né? Linda. Tem rodeado de imigrantes, um deles é Elon Musk, né? Então, tem o que dizer, o cara é contra imigrante. Não, ele é contra aquela imigração ilegal, né? E contra aquelas pessoas que cometem algum crime. Exato. Entanto que a gente tem, eu vou fazer uma live a respeito disso com um caso que foi pego, né? E que não tinha recorde e foi liberado. Então, isso tudo está acontecendo, mas o povo gosta de fazer logo uma tragédia, né? É um terrorismo, né? Da mídia também. Mídia. E eu gosto de trazer a solução. Sim. Não quero... O que aconteceu, aconteceu. Se aconteceu uma tragédia, aconteceu. Se não aconteceu, eu gosto de trazer solução. Então, tem uma solução para todo mundo dentro dessa situação do Trump, porque mesmo quem está indocumentado tem uma solução. A era dele vai continuar sendo como foi da outra gestão, que é fomentar o profissional capacitado. Então, eu acho que agora, nesse momento dos primeiros meses, vai acontecer uma limpa para então, depois, ele começar a estruturar essa parte, né, de colocar mais gente para trabalhar, para poder... Na imigração, para fazer o processo também rodar mais rápido. Porque vai dar uma baixa, né? E aí, nessa baixa, a gente vai ter... Foi o que ele falou, eu quero ter garçom. Se for um garçom profissionalizado, eu quero. Então, ele está querendo dar green card para as pessoas que fazem faculdade aqui. Tudo bem que não vai ser toda a faculdade, vão ter critérios, né? A gente tem a área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que a gente chama de STEAM. Então, esses profissionais vão ser priorizados. Porque é necessário para o país. Exatamente. E o país tem que saber também qual é a necessidade, qual é a prioridade dele. Exato, e não pode virar bagunça, né? Mas assim, volto a dizer, vai ser uma gestão boa, eu vejo, vai ser uma gestão de oportunidade para os profissionais capacitados, e nós brasileiros somos muito capacitados. Guardem dinheiro, economizem para que vocês tenham a oportunidade de viver o sonho americano. E ela falou uma frase bem bacana que eu gosto sempre de estar falando aqui. Nós brasileiros somos qualificados, nós brasileiros temos valor no mercado de trabalho dos Estados Unidos e no mercado de trabalho mundial, internacional. Vamos parar de pensar que a gente é menor. A gente não é menor. A gente fez formação diferente daqui. Exato. A gente tem que validar justamente para trazer a nossa expertise, a nossa experiência, né, o nosso jeitinho brasileiro que serve para o bom, né, para coisa boa, para tornar esse mercado diferente, né, com soluções inovadoras e ocupar posições de destaque dentro do mercado aqui dos Estados Unidos e do mercado global também, ocupar posições high level, né? Exatamente. É esse o nosso propósito. Então, últimas palavras, o que você diria para as pessoas que estão querendo começar e, assim, qual a sensação que você pode transmitir em relação ao ano de 2025, né? O que você acha que está mais aberto para as pessoas virem para cá, assim, para as pessoas estarem explorando os Estados Unidos como opção, seja na área de estudo, seja na área de carreira, seja na área de empreendedorismo? O que você vê morando aqui e sentindo, né? Porque quando a gente está aqui, a gente respira a atmosfera e sente de verdade o que está acontecendo. Bom, para mim é um privilégio, eu agradeço a Deus por eu ser americana hoje, por eu ter, né, a cidadania brasileira e ter a cidadania americana. Os Estados Unidos, sem sombra de dúvida, é um país de oportunidade, né? É um país que ele te dá a opção de você exercer sua carreira, mudar de carreira, empreender e não sofrer. Né? Se você fizer impulsiona você para cima, né? Se você fizer tudo certinho, buscar as pessoas certas, sem um jeitinho, né? E aceitar o processo. Então, o ano de 2025, como todos os anos que vão vir, se você tiver na sua cabeça todos esses roteiros e encruar isso em você, todos os anos vão ser bons, não só 2025. Né? Mas coloque metas na vida, busque os seus objetivos, não desista, não pense que você não pode, porque todo mundo pode. Eu vou postar hoje uma cliente minha que ela colocou lá: muito obrigada porque você acreditou em mim.
né? Tipo, nem eu acreditava. E hoje a gente está... Acreditem, gente, mas em vocês. Pelo amor de Deus, acreditem, porque a gente tem valor. Exato. Né? A gente é um povo tão bonito, lutador, que a gente tem criatividade, a gente inova, a gente tem solução e uma visão sistêmica que muitas vezes o americano aqui não tem. Então vamos acreditar mais, aprendam inglês, se capacitem, validem o diploma, busquem profissionais de qualidade, de know-how e de experiência para poder ajudar vocês no processo, porque dá certo. Dá. Então é isso, menino. Aproveita, menina, corre atrás do inglês. E vem que vem para você ser o próximo high level. Isso aí. Estamos aqui para ajudar.